Hare Krishna, bem-vindos ao nosso canal YouTube, bem-vindo aos ensinamentos de Srila Prabhupada. O tópico hoje é Uttama Adhikari. Uttama Adhikaris são devotos do Senhor que estão no nível mais elevado de devoção, de conhecimento a Deus. Nós já falamos bastante sobre os Kanistha Adhikaris. Kanistha Adhikaris, falamos em outro vídeo, são devotos muito limitados, que eles veem Deus nas suas igrejas, templos, sinagogas. Eles podem ver Deus na forma da deidade, eles veem Deus na forma de suas estátuas, ídolos, mas eles não podem conceber um Deus afora de suas igrejas, templos e sinagogas. Eles têm uma visão muito limitada de Deus e também da compreensão das Escrituras. Eles são orgulhosos, eles imaginam que as suas escrituras são superiores a de outros e minha religião é melhor que a sua. E assim, com esse orgulho, eles desprezam aqueles que são verdadeiros devotos do Senhor. Falamos também em outro vídeo sobre os Madhyama Adhikaris. Madhyama Adhikaris, eles estão no estágio intermediário da devoção. O Madhyama Adhikari, a sua natureza é que ele oferece o seu amor à Suprema Personalidade de Deus. Eles são muito sinceros em amizade com todos os devotos do Senhor. São compassivos, misericordiosos com aqueles ignorantes, inocentes e dá a eles a consciência de Deus. Mas eles desprezam aqueles que são invejosos da Suprema Personalidade de Deus. Mas hoje nós vamos falar sobre Uttama Adhikaris, mais uma vez baseado no Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 2, o verso 48. O Renini se aproxima dos sábios, dos Nava Yogendras. Ele se aproxima querendo saber os sintomas dos devotos, como é o nível de devoção, os diferentes estágios de devoção, os diferentes estágios de devotos. Então, respondendo a essa pergunta, Ravi, falando sobre Uttama Adhikari, ele diz: Grihi Twapindraya Artam Yona Dvesti Narishyati Vishnu Mayan Idam Pasyan Savai Bhagavatottamaha. Bhagavatottamaha significa o devoto mais elevado. E qual é a sua qualificação? Yona Dvesti Narishyati. Um devoto elevado, ele não se exalta, ele não repudia a natureza material. O que é algo muito difícil. Nós podemos observar na natureza humana, a psicologia humana, tão logo nós obtemos aquilo que satisfaz os nossos sentidos, quando nós obtemos aquele amor que tanto queremos, quando o nosso time vence o campeonato, nós nos exaltamos, fazemos festas, saímos às ruas para festejar. Então essa é uma exaltação que não existe para um devoto equânime, um devoto avançado do Senhor. E ele também não repudia a natureza material. Do outro lado da moeda, a psicologia humana, quando nós perdemos aquele amor que tanto desejamos, quando nós perdemos um ente querido, quando o nosso time perde o campeonato, nós ficamos deprimidos, sofremos, ficamos tristes. Então existe essa dualidade na natureza humana, na psicologia humana. E quem está livre disso é quase que impossível, mas Uttama Adhikari, os devotos do Senhor, esse é o sintoma. Eles estão livres da dualidade desse mundo material, eles não se exaltam quando encontram a felicidade e também não repudiam as misérias deste mundo ou repudiam aquilo que não conseguiram obter. No Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami explica: Alabi deva vinasteva bhaksyachadana sadhane aviklava matiribhutva harim evadya smare. Mesmo que um devoto esteja frustrado em sua tentativa de comer adequadamente ou vestir-se adequadamente, ele não deve permitir que essa falha material perturbe sua mente. Ele deve usar sua inteligência para se lembrar de seu mestre, Senhor Krishna, e assim permanecer imperturbável. Quando alguém amadurece nesse processo da consciência de Krishna, então ele recebe o título de Mahabhagavata. Mahabhagavata é o devoto Uttama Adhikari, aquele que
não se perturba dentro das dualidades deste mundo material. Ele não se exalta, ele não repudia a natureza material. Vishnu Mayam Idam Pasyam. Ele vê tudo como uma energia do Senhor Supremo. Ele não vê nada separado do Senhor. Ele pode ver Deus face a face, olhos nos olhos. Não é um ateísta, um descrente, ele pode perguntar, mas cadê Deus? Você pode me mostrar Deus? Porém, Deus não é um menino de recado, que você chama ele, vem aqui, me diga onde é que você está. Não, ele se reserva o direito de se manifestar somente para aqueles devotos que são avançados, devotos avançados do Senhor. Naham Prakasha Savasad Yoga Maya Samadhika Mudo Jnanabhidjanati. Mudo são aqueles que são patifes. Deus não se revela a essas pessoas. Deus se revela aos Mahabhavatas, Uttamadhikaris, aqueles que têm amor por Deus, aqueles que seus olhos estão untados com prema. Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santa Sadeva Hridaisu Lokayanti Jansyama Sundara Atintya Guna Sarupa. Porque os devotos avançados, Uttamadhikaris, eles têm prema, seus olhos são untados com amor, com prema, eles podem ver Shama Sundara, face a face, olho no olho. Vishwanatha Chakravarti Thakur explica que um devoto não é que ele esteja vendo Deus a todo momento, mas ele tem essa qualificação. Ele é apto a ver o Senhor frente a frente, face a face, falar com Ele. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur diz: Atrapase iti tata darshana yogyataiva vivakstana tuttata darshanaya salva kalikata. Que o devoto, a Uttamadhikari, ele pode ver o Senhor a qualquer momento. Um Uttamadhikari, ele tem um conhecimento muito profundo das Escrituras. No Bhagavad Gita, Krishna explica que 4 tipos de pessoas se aproximam dele. Entre elas, é aquele que possui conhecimento. E dentre essas 4 pessoas, o que é mais querido a ele é aquele que possui um completo conhecimento da Suprema Personalidade de Deus. Essa é a natureza de um Nityasiddha. Nityasiddha significa aquele que está fixo em consciência de Deus e ele não se esquece de Deus em nenhum momento. Temos vários exemplos nas próprias escrituras de devotos que nunca se esqueceram de Deus. Parikshit Maharaj é escrito que ele brincava com as bonecas de Krishna. Prahlada Maharaj, mesmo no seu ventre, ele era consciente de Deus. Shukadeva Goswami, e na nossa própria história, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada não teve um momento que ele esqueceu de Deus. Uma vez um repórter, você já viu Deus? Perguntando a Prabhupada. Prabhupada ele ficava silencioso e o repórter, você já viu Deus? Desde quando você viu Deus? Aí ele falou, a minha vida toda eu vi Deus. O Uttamadhikari é muito avançado e ele não se mistura, na verdade, com essa natureza material, e ele vê a todos como sendo devotos de Deus. Como o Madhyamadhikari, nós já explicamos, ele vê a diferença. Ele vê aqueles que são invejosos, ele vê aqueles que são inocentes. Porém, o Uttamadhikari, ele tem uma visão equânime. Ele vê todos como uma energia divina e todos como partes integrantes de Deus e todos como devotos de Deus. E embora ele esteja nessa posição transcendental, acima da natureza material, ele descende, ele vem à natureza material, ele descende à plataforma de um Madhyamadhikari para poder dar a consciência de Deus aos outros. O Uttamadhikari, ele é autossatisfeito, está satisfeito consigo mesmo, ele não precisa nada. Porém, o Uttamadhikari, ele desce à plataforma de um Madhyamadhikari, ele vem a esse mundo para espalhar a consciência de Deus, espalhar o conhecimento de Deus para todas as pessoas. Essa é a natureza do Madhyamadhikari. Se explica, Prabhupada explica numa aula que ele deu em Bhuvaneshwar, na Índia, ele diz que um devoto Uttamadhikari, ele não revela sintomas, até mesmo externos.
Você vai ver um devoto Uttamadhikari que não usa kantimala, né? E não usa tilaka, não usa nenhuma, não existe nenhuma vestimenta ou sintoma externo que revele a sua natureza como Uttama, mas ele descende à posição de Madhyama para poder dar exemplo, para ensinar as pessoas como um devoto ele se comporta. Assim ele descende a este mundo para pregar a consciência de Krishna. Esse é um exemplo de Srila Prabhupada. Embora seja um Uttamadhikari, um devoto extremamente avançado, ele descendeu a esse mundo para nos revelar a consciência de Krishna, para nos dar a consciência de Krishna. O Sr. Chaitanya Mahaprabhu, ele dá o sintoma, a qualificação de um Uttamadhikari. A qualificação de Uttamadhikari, ele diz, aquele que faz com que outros cantem os santos nomes de Deus. Aquele que tem essa potência de dar os santos nomes, distribuir os santos nomes, fazer com que as pessoas aceitem a consciência de Deus. Bhaktivinoda Thakur também dizia isso. Dizia que você pode reconhecer um Vaishnava pelo número de outros Vaishnavas que ele produz, com que ele faz, com que ele converte. Mas isso não é algo comum. Não é, nós vemos muitos líderes que são carismáticos, que têm centenas, milhares de seguidores. Isso não necessariamente significa que ele é um Uttamadhikari. Nós vemos Jim Jones, que tinha milhares de seguidores. E nós vemos mesmo na sociedade que Prabhupada criou, onde muitos mestres espirituais carismáticos, eles transformaram milhares de pessoas em conscientes de Deus. Porém, depois, eles mostraram a sua natureza caída e deixaram a consciência de Krishna. Então, nós estamos falando de Uttamadhikari que nunca abandona a consciência de Krishna e que pode, assim, salvar milhares e milhares, que pode salvar toda a humanidade, na verdade. Então, esse é Srila Prabhupada, o grande fundador da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Então, temos que ser cuidadosos para não aceitarmos qualquer pessoa carismática como uma pessoa avançada espiritualmente. Temos uma história interessante, uma lila, um passatempo, onde um devoto, que na época ele era um indigente, uma pessoa vagabunda, suja, os cabelos emaranhados, todo sujo, vivia intoxicado. Então, assim que ele sempre procurava pelos devotos. Ele queria comer prashada, ele queria ir ao templo, e os devotos sempre bondosamente davam prashada a ele, mas mantinham ele uma certa distância. E Prabhupada estava presente. Prabhupada estava presente numa caminhada, esse vagabundo, vamos dizer assim, depois ele foi iniciado. Seu nome, na verdade, é Rasada. Um devoto que eu tive a oportunidade de conhecer, uma pessoa maravilhosa, mas na época ele era um indigente e assim os devotos evitavam ele de se aproximar de Srila Prabhupada, mas ele era muito entusiasta, querendo a consciência de Krishna de uma forma ou de outra. E aconteceu que os devotos saíram com Prabhupada para cantar japa e esqueceram a porta do templo aberta. E aconteceu que esse Rasada, ele entrou no templo todo sujo, todo emaranhado, seu cabelo emaranhado, sujo, e Prabhupada volta da rua com seus devotos, e ele entra no templo, e os devotos veem, oh não, Piggy Pen está aí, porque eles deram o nome desse rapaz, desse Rasada, eles chamavam ele de Piggy Pen. Ele está aí, tirem ele, não permitam, mas ele estava ali sentado no meio da sala do templo, e Prabhupada entrou, e não havia nada que os devotos podiam fazer. Imediatamente, Piggy Pen, ele agarrou os pés de Prabhupada. Os devotos foram evitar aquela situação. Prabhupada parou todo mundo, permitiu com que Piggy Pen tocasse nos seus pés, e Prabhupada começou a massagear a cabeça de Piggy Pen. E assim os devotos não fizeram mais nada, eles viram a atitude de Prabhupada e deixaram o Piggy Pen na sala de templo, todo sujo.
Aí, vendo a misericórdia de Prabhupada, os devotos levaram o Pig Pen para tomar um banho, rasparam a cabeça do Pig Pen, colocaram a roupa devocional no Pig Pen, e o Pig Pen saiu a Sankirtana. Ele saiu com uma bolsa cheia de livros, e os devotos nem acreditavam que ele iria distribuir livros. E de repente o Pig Pen aparece com a bolsa vazia, sem livros. E eles: o que você fez? Como você distribuiu todos esses livros? Aí Pig Pen falou: Prabhupada me salvou. Prabhupada me salvou. Ele dizia para todas as pessoas: Prabhupada me salvou. Assim ele distribuía os livros. Toma esse livro, Prabhupada me salvou. E assim ele distribuiu todos os seus livros. Isso é uma história de sangue, de distribuição de livros. E uma história de como Prabhupada salvou uma pessoa que estava completamente louca dentro desse mundo material. Pig Pen foi salvo pela misericórdia de Prabhupada. Para não alongar muito esse vídeo, vamos terminar aqui com uma conclusão e uma sugestão para você ler o Upadesamrita, o verso 5, significados de Prabhupada. Ele elabora muito bem a natureza de um Uttamadhikari, como nós devemos buscar um Uttamadhikari como nosso mestre espiritual. Uttamadhikari são aqueles devotos que estão livres da propensão a criticar outros. Ele não critica outros, ele respeita todos e ele é muito elevado na consciência de Krishna. Por isso, Prabhupada diz que nós devemos ser cuidadosos para aceitar um Uttamadhikari como nosso mestre espiritual. Então, por hoje é isso daí. Há muito mais que poderíamos falar, porém não queremos alongar muito esse vídeo. Muito obrigado por assistirem e não se esqueça de dar um like, né? Curta o nosso canal e subscribe. Assine o nosso canal. É importante porque quanto mais subscrições, eu quero dizer, quanto mais assinaturas tenhamos, mais a busca pelas pessoas vai encontrar o nosso canal e assim terá a oportunidade de ouvir sobre Krishna. Então, assinem o nosso canal, façam perguntas, façam seus comentários e deem sugestões para temas para os futuros vídeos. Muito obrigado mais uma vez. Hare Krishna.